Fala galera que curte a NHL, eu sou o Ricardo Pilat e atendendo a pedidos tem mais um vídeo de NHL aqui. Hoje traremos quem são os 10 melhores jogadores da atualidade na NHL. Então vem com a gente depois da vinheta. Só mais uma coisa antes de começar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do The Playoffs aqui no YouTube, sempre conteúdos novos sobre esportes americanos. E para receber esses conteúdos na tela do seu celular, ativa o sininho também, fica muito mais fácil de saber quando um vídeo novo entra no ar. Deixa seu like aqui no vídeo, é de graça e o YouTube entende que é um vídeo relevante e vai entregar para muito mais gente. E claro, deixa também seus comentários. Tudo que você falar aqui a gente lê, é muito importante também ouvir a sua opinião. Diga que outros vídeos você gostaria de assistir no canal e também quem são, para você, os melhores jogadores da NHL. Antes de começar a lista, um agradecimento ao Rodrigo Nunes, que faz parte da equipe de NHL do The Playoffs e que montou essa listinha aqui. Então, para quem quiser até ver o conteúdo completo, tem lá no theplayoffs.com.br/NHL toda a lista e as explicações do Rodrigo. Mas aqui a versão em vídeo. Começando a lista pelo número 10, trazemos aqui Kirill Kaprizov, left winger do Minnesota Wild. Jogador russo de apenas 25 anos, mas que já tem números excelentes na NHL, né? É um cara já com 159 pontos na carreira, em apenas 2 temporadas completas de NHL. É um jogador que no ano passado, na temporada passada, teve 108 pontos. Então é uma marca muito expressiva, né, para um jogador novo assim. É um jogador que foi selecionado apenas na 5ª rodada do draft em 2015 e mesmo assim está tendo esse impacto todo lá no Minnesota Wild, né, que é um time que nunca foi campeão. Jogador que tem muito futuro pela frente, jovem, apenas começando sua carreira, então o Minnesota tem uma joia bruta aí e que se já fez isso em tão pouco tempo, né, já tem esses números tão impactantes, imagina ainda o que ele pode entregar na sequência da carreira. No 9º lugar, mais um russo, Andrei Vasilevskiy, goleiro do Tampa Bay Lightning. Goleiro que já é 2 vezes campeão da NHL e que já ganhou um troféu Vezina como melhor goleiro da temporada. Também já ganhou um troféu de melhor jogador dos playoffs. Então você imagina, um goleiro ser eleito o melhor jogador dos playoffs da NHL é porque realmente ele se destaca. Um cara com 91,9% de defesas na carreira. Então quase nada vai para o gol quando o Vasilevskiy está no gol do Tampa Bay Lightning. Jogador ainda jovem também, de 28 anos, então tem ainda um futuro pela frente. É um jogador que, mesmo estando num ótimo elenco como é o do Lightning nesses últimos anos, né, um time que foi campeão em 2020 e 2021, dá para dizer que ele foi peça fundamental nesses títulos, né? Não foi apenas mais um. Então, Vasilevskiy, 9º lugar na nossa lista. Em 8º lugar, agora sim, um veterano, Sidney Crosby, central do Pittsburgh Penguins, jogador de 35 anos, mas que ainda parece um jovem menino. Um jogador já de 3 títulos na carreira, mas que ainda continua entregando bons números, né? Na temporada passada, por exemplo, foram 31 gols e 53 assistências. Então, ainda veterano, o Crosby entrega muito para os Penguins. Um jogador que tem, em média, na carreira, 1,27 pontos por jogo. Fica atrás apenas do Connor McDavid, que daqui a pouco vai aparecer na lista, entre os jogadores em atividade com a melhor marca em pontos, né? Pontos, para quem não sabe, é a soma de gols e assistências. O Crosby, ele só não é mais bem visto atualmente na NHL porque ele lidou com muitas contusões na carreira, inclusive concussões, né, que são aquelas lesões na cabeça. Então, se não fosse isso, o Crosby poderia estar até um pouco mais acima, mais ainda um jogador muito importante dentro do hockey e que ainda dentro de um bom elenco do Pittsburgh Penguins, sonha em vencer pela 4ª vez a Stanley Cup. Em 7º lugar da nossa lista, temos Alexander Ovechkin, left winger do Washington Capitals. Ovechkin, mais um russo na lista, né? Como vocês podem ver, os jogadores russos são muito bons. Ovechkin, já de 36 anos, outro veterano, e que ainda persegue uma marca que pode ser histórica, né? Ele está a 114 gols de igualar o número de gols feitos por Wayne Gretzky, que é considerado o maior jogador da história da NHL, e então o Ovechkin pode se tornar o maior artilheiro da história da Liga Norte-Americana, e com 114 gols, ainda 36 anos, conseguindo manter uma boa vitalidade, é possível que ele consiga isso em breve, considerando também que ele já, na carreira, 9 vezes
fez 50 ou mais gols numa mesma temporada. Então, se ele, inclusive na última temporada, ele conseguiu 50 gols. Então, se ele conseguir manter mais ou menos essa média nos próximos 2, 3 anos e continuar jogando nesse período, ele pode sim passar o Gretzky, perdão. É algo bem possível. O Ovechkin já foi campeão da Stanley Cup em 2018, tem tudo aí para conseguir essa marca, ou pelo menos chegar perto dela, e ainda é um jogador que faz a diferença na NHL e que pode fazer com que o Washington Capitals também continue brigando por títulos. Em sexto lugar, outro jogador russo e outro goleiro. Estamos falando de Igor Shesterkin, que é goleiro dos Rangers. Ele que fez apenas a primeira temporada em 2021-2022 como titular absoluto dos Rangers, né, que tinha o Lundqvist como um dos grandes goleiros da história, mas que recentemente se aposentou. E o Shesterkin deu conta do recado, teve 93,5% de defesas na temporada, 2,7 gols sofridos, que são marcas impressionantes e que ajudaram os Rangers não só a chegarem nos playoffs, como a sonhar com o título, né? Eles foram para a final da Conferência Leste, perderam para o Tampa Bay Lightning e apesar de ser um bom elenco, de bons jogadores dos Rangers, o Shesterkin era o principal jogador dos Rangers. Ele ganhou o troféu Vezina, né, dado ao melhor goleiro da NHL, e provavelmente vai ganhar muito mais, porque ele tem apenas 26 anos. Então, mais um goleiro na lista, e tem aquela discussão, né, Shesterkin ou Vasilevskiy, quem é melhor? Hoje, pra gente, o Shesterkin é o melhor goleiro da NHL. Em quinto lugar, temos Leon Draisaitl, que é central do Edmonton Oilers. Ele que é um jogador alemão, que joga no Oilers, que tem o McDavid, e como os dois são centrais, eles não conseguem normalmente jogar juntos na mesma linha, né? Porque tem as linhas na NHL, né? São 4 linhas de ataque, e no caso o McDavid joga na primeira linha. Mas mesmo assim o Draisaitl consegue números impressionantes, né? Na temporada passada foram 55 gols, ficando na vice-artilharia da NHL e 110 pontos. E mais uma vez ele deve brigar aqui pela artilharia. Nos playoffs ele jogou com uma lesão no tornozelo e mesmo assim ele teve média de 2 pontos por jogo em 16 jogos da pós-temporada. Então são números impressionantes desse alemão. Os Oilers têm muita esperança, né, de que esse elenco atual com o Draisaitl e com o nosso querido McDavid possa levar o time a um título que não vem há muito tempo. Então, quem sabe, né, na próxima temporada, mas considerando só o que a gente vê atualmente do Draisaitl, a gente pode colocá-lo aqui já no top 5 dos melhores jogadores da liga. Em quarto lugar, mais um central. Agora estamos falando de Nathan MacKinnon, do Colorado Avalanche, atual campeão da NHL, e que no ano passado se destacou muito. O MacKinnon se destacou tanto que assinou um contrato que o fez um jogador mais bem pago da história da NHL. Então, muito bem recompensado, né? Porque estamos falando de um jogador que brilhou principalmente nos playoffs, que é a hora que mais importa, com 13 gols em 20 jogos. Então, foi muito importante nesse título de Colorado. Além disso, somou 88 pontos em 65 jogos da temporada regular. Então, como um jogador canadense, né? O McDavid também canadense. Então a gente espera uma rivalidade interessante entre esses dois aí nos próximos anos, por quem será o melhor jogador da NHL, até porque o McDavid era o mais bem pago até outro dia, e também dentro da seleção canadense, vai ter aí sempre essa comparação entre os dois. Agora com o top 3 aqui, começando com Auston Matthews, que é central do Toronto Maple Leafs. O Matthews, que na temporada passada teve 60 gols, foi o artilheiro da temporada, e foi a maior marca de um jogador norte-americano nascido nos Estados Unidos na história da NHL. E além disso, ele foi contemplado com o prêmio Hart Trophy, que é dado ao melhor jogador, ao MVP da National Hockey League. O Matthews, desde que ele estreou na NHL, na temporada 2016-2017, ele já tem 259 gols, que é 4 a mais do que o Ovechkin tem nesse mesmo período. Então, se a gente falou que o Ovechkin tá para bater o recorde do Gretzky, nessa atuada aqui, o Matthews, que ainda é bem novo, pode conseguir superar quaisquer recordes que venham pela frente. A única coisa que ele precisa superar mesmo é a maldição que tem lá em Toronto, que não é campeão há mais de 50 anos. Então, os Maple Leafs apostam muito que o Matthews possa, nessa temporada, brilhar novamente e brilhar principalmente nos playoffs para que o time brigue pelo título. Em segundo lugar, o primeiro defensor dessa lista e o único. Estamos falando de Cale Makar, do Colorado Avalanche, mais um campeão da Stanley Cup. O Makar, que é o atual vencedor do troféu Norris, que é dado ao melhor defensor da liga, e também do Conn Smythe, que é dado ao MVP dos playoffs.
com todos os méritos, porque é um jogador que, além de defender muito bem, também ataca da mesma maneira, com eficiência, e gera um perigo para o adversário que normalmente os adversários não esperam de um defenseman. Então, o Makar na última temporada ele teve 28 gols na temporada regular, né, que é a terceira melhor marca desde que a NHL instituiu o sistema de salary cap. Então isso mostra muito do Makar, que tem apenas 23 anos e pode ainda bater essa marca futuramente. Na carreira, ele já tem 180 pontos em 178 jogos. Então, é uma marca impressionante para um defensor. O Colorado Avalanche está muito bem servido nessa posição e muitos já comparam o Makar com o maior defensor de todos os tempos, para avaliação de quase todos, que é o Bob Orr. Tem muito do Orr no Makar também. E fechando a lista, no número 1, é claro que temos Connor McDavid, central do Edmonton Oilers, que já foi muito citado aqui durante a gravação, e por isso fica claro a importância do McDavid na NHL. Ele que, quando foi draftado, já era tido aí como um possível sucessor do Wayne Gretzky, não só na história da NHL, mas no próprio Edmonton Oilers, que tem o Gretzky como grande ídolo. E até hoje ele vem justificando isso com números e desempenho. Ele que em 7 temporadas na carreira da NHL, já em 5 delas passou de 100 pontos. Então isso é impressionante. Além disso, até a temporada passada, ele tem média de 1,43 pontos por jogo, que é a quarta maior marca da história da NHL. Então se ele manter essa toada, vai estar já entre os grandes nomes da história. Agora, o que falta mesmo para o McDavid são títulos, né? Porque o Gretzky já tem vários e fez história no Edmonton Oilers. O McDavid ainda não chegou nem perto disso. Mas ele tem todas as condições de chegar e aí sim começar a ser comparado de fato com o Gretzky, tanto nos Oilers quanto na história da NHL. Mas assim, se você assiste um jogo do McDavid, você vai ver o quanto ele é acima da média. O quanto ele faz alguns defensores parecerem crianças, combinando velocidade, força e muita habilidade. Por isso o McDavid é o número 1 da nossa lista. Curtiu o nosso top 10? Faria alguma coisa diferente? Faltou alguém nessa lista? Deixa aqui nos comentários. E também diga nos comentários que outros vídeos de NHL você gostaria de assistir aqui no canal do The Playoffs. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, deixa seu like que ajuda muito a gente e é de graça. E se você curte NHL, você precisa seguir o The Playoffs nas redes sociais, no @ThePlayoffsBR e claro, também acompanhar o site theplayoffs.com.br/NHL. Nos vemos na próxima, um grande abraço a todos.